gosto muito de começar com esse momento de amor exigente toda segunda-feira, porque eu acho que a gente centra, né? A gente volta para o eixo, pensa nas nossas decisões, porque a gente tem metas para cumprir durante essa semana. Então, Amor Exigente aqui para nos lembrar que limites são necessários. Para quem não conhece, Amor Exigente é uma ONG que existe desde 84, que leva apoio e orientação aos que sofrem com a dependência química, sejam os próprios adictos ou os familiares, com grupos de auto e mútua ajuda. Fazem trabalhos lindos de prevenção, sobriedade. Tem os programas específicos para os mais jovens, até para os que estão na melhor idade. Muita história, muita vida transformada. E no tema de hoje, eu posso dizer que eu sou uma das que vivi a transformação, porque eu tenho uma dificuldade tão grande de colocar limites, e eu digo que tenho uma dificuldade porque eu acho que quando você tem dificuldade de dizer não, você vai precisar vigiar o resto da vida para você não voltar a ser aquela pessoa permissiva, que não sabe dizer não, que não sabe colocar limites, que se acha super-herói, né? Então, volta e meia, a gente precisa ser lembrado. E hoje eu serei lembrada junto com você pelo Luiz Fernando Calduro e pela voluntária Sônia Almeida Lousada. Ambos são do Grupo Morumbi. Enquanto eu os recebo, vamos assistir a um VT. Seja bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada. Cada vez melhor. Será que rolou o VT? Não? Pode soltar, gente. Você já sentiu que está sempre carregando o peso do mundo? Dizendo sim quando queria dizer não? Abrindo mão de si para não decepcionar os outros? Criar limites não é egoísmo, é sobrevivência. É entender que você não pode se doar o tempo todo sem se esgotar. É proteger sua paz, sua saúde e sua essência. No Amor Exigente, ajudamos você a enxergar que quem te ama de verdade respeita seus limites. E quem não respeita nunca esteve ao seu lado de verdade. Talvez seja a hora de mudar, onde você precisa traçar uma linha protetora hoje. Venha ao Amor Exigente. E essa pergunta encontrará uma resposta, porque continuar como está pode custar caro demais. E realmente custa caro. Se a gente não consegue colocar limites, a gente acaba pagando com a nossa própria saúde, não é? E com a saúde da família também. Quando eu falo saúde, não estou nem falando de saúde emocional, porque a gente que não consegue colocar limite já não está muito bem emocionalmente. Tem que ajustar aí os ponteiros. Mas afeta a saúde física muitas vezes, porque ser humano não é super-herói. Mas eu volto já para a gente... Obrigado, Cláudia, pela acolhida. Tá bom? Vamos lá, meus queridos. Luiz Fernando, Sônia. Mais uma vez, Cláudia, nós estamos aqui do grupo onde você é madrinha. Sou Grupo madrinha Morumbi. do Grupo Morumbi. E a Sônia é participante lá do grupo e é uma participante que está tirando, assim, bastante proveito do programa para a vida dela. Então, é por isso que nós a convidamos para vir aqui hoje. Me conta a sua história. A gente hoje vai falar de limites, né? Sim. Você é uma pessoa que já sabia quais eram os seus limites? Então, no começo, sim, né? Eu sempre fui, assim, uma pessoa cristã, então eu sempre orei, busquei a Deus e, assim, tive muita gratidão a Deus por tudo que Ele faz e fez por mim, né? Então, eu era uma pessoa bem determinada e bem firme. E na adolescência já teve esse acontecimento drástico, né? O caos de um irmão que, infelizmente, teve o uso, né, de drogas e caiu nessa dependência química, e que foi o que eu descobri frequentando o Amor Exigente, que é uma doença, né? E ele, infelizmente, teve essa predisposição, então não tinha esse controle e chegou, né, infelizmente faleceu por causa desse uso das drogas. Então, já na adolescência, já teve esse exaustão de sentimentos, esse problema na família. Então, superado, depois eu me casei, né, e tive 2 filhos e foi assim, felizmente o casamento não deu certo, mas eu era uma pessoa assim muito determinada e muito feliz com meus 2 filhos e muito grata a Deus. E o que aconteceu, infelizmente, eu tive na adolescência, que aconteceu de um dos meus filhos, infelizmente ter o uso também de drogas, né? E eu já entrei naquele caos da família, então eu fiquei desesperada. E com trauma, né? Vai acontecer o mesmo. Vai acontecer o mesmo. Então, Cláudia, assim, o que eu fiz? Eu também adoeci.
depois de estar participando do Amor Exigente, conhecendo, né? Até lendo muito, li sobre o que a dona Mari escreveu sobre o livro do Amor Exigente, as revistas, até o psiquiatra, o Dr. Ronaldo Laranjeira, falou: a família adoece e eu adoeci. Então, o que eu fiz? Eu tinha assim na minha mente, né? Eu dou a vida para o meu filho. Então, eu mudei. Eu adoeci e eu não conseguia colocar limites. E eu não percebia. A mãe, geralmente a família que é afetada. Então, assim, o Amor Exigente, eu sou muito grata. Eu sou muito feliz por ter conhecido o Amor Exigente, por participar, porque a gente começa a entender o comportamento, né, da pessoa que é dependente químico e também da família. Então, a família, o que acontece? Tem os facilitadores, e eu, no caso, era facilitadora, então eu não entendia. Eu queria transformar o meu filho, então eu não sabia colocar mais limites. O que é ser um facilitador, Sônia? Então, facilitador é o seguinte: você não consegue falar não. Então, eu vi o caos que aconteceu na vida do meu irmão e eu achava assim, não, eu vou resolver tudo. Então, tudo que ele falava, eu não conseguia falar não, e falava sim, sim. Então, aí os meus recursos, né? Passa emocionalmente, dá uma exaustão. Que tipo de pedido seu filho fazia e você falava sim? Então sempre era dinheiros, né? Sempre. Mãe, é engraçado que quando tem o comportamento do dependente químico, ele é diferente da pessoa que não tem essa dependência química. Então, o outro não tinha tanto essa de pedir, de exigir. Eles são carinhosos, infelizmente. O meu filho muito inteligente. Então, assim, quando criança, né, na infância, na escola, a professora elogiou tanto que ele era, assim, muito inteligente e tinha uma facilidade de aprender as coisas. Então, quando eu vi ele naquela fase de uso, eu não conseguia acreditar que ele ia usar. Então, vem as mentiras, né? Porque o dependente químico, ele mente muito. Ele adoeceu, ele não tem noção. E o que a gente aprende também, né? No Amor Exigente, que o Cassiano explica, ele não escuta. Então, ele me pedia, ele não escutava os conselhos que eu falava, olha o que aconteceu com seu irmão, isso é prejudicial. E a gente demora para descobrir quando que está o uso, depois de muito tempo. Então, eu não conseguia falar não sobre o dinheiro. Depois, eu não conseguia falar não, porque eu quero estudar, eu quero fazer a faculdade e o meu sonho, aí eu investia o que eu não tinha, e eu desfiz de coisa minha para poder pagar aquela faculdade. Então, eu não conseguia mais me enxergar. E no Amor Exigente, eu cheguei, coração sangrando, 28 anos. Nunca imaginaria isso, porque a Sônia tem uma cara de menininha, né? Então você tá falando, eu tô imaginando que o seu filho adolescente deve ter ainda 15. Não. Porque você parece uma menina. Porque Amor Exigente faz bem pra pele que também. Bom, tá vendo? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, e o outro tem 30 e eu já sou vovó, tenho netinho, coisa mais linda. Então, o que aconteceu? No Amor Exigente eu cheguei e assim, eu tinha no coração, na mente, culpa. Não conseguia lidar com essa culpa, né? Porque todas as famílias têm problema, quem não tem problema, né? Mas eu me sentia culpada. Então, essa culpa que leva você acha, o que eu errei? Aonde que eu errei? E aí você não consegue falar não. E aí teve as internações e eu fiz errado. Por quê? Porque eu internei e achava assim, porque internou, tá tudo resolvido. Mas a família adoece. Né? Então, aí a família precisa frequentar o Amor Exigente para entender o que acontece, né? Para entender a doença, para entender os limites, como colocar os limites. E a codependente, que eu me tornei uma codependente, para mim não ter dó, não achar assim, porque você vai falar não, então ele vai, né, atrás do uso. E não, pelo contrário. Todas as vezes que eu fui falando sim, sim, que eu adoeci, que virou aquela exaustão, aquele sofrimento, querendo ajudar, eu prejudicava. E tornava ele irresponsável, cada vez mais doente, né? Então, aí eu comecei a frequentar o Amor Exigente depois de 3 internações sem resolver o problema. E eu falei assim, dessa vez, eu cheguei bem exausta e falei assim, agora eu vou cumprir certinho, porque eu tô cansada. Então, assim, o Amor Exigente, você chega lá e você começa a ouvir sobre os princípios e depois você vai no grupo da partilha,
E assim é maravilhoso, né? Porque a gente escuta e aí a gente vai saindo aliviado, e a gente aprende a ser grato de tudo que Deus faz. A vida de cada um, né, tem uma história, então isso foi me fortalecendo. Então eu fui entendendo os princípios e colocando em prática. E outra coisa, no grupo também, a gente aprende com os erros das outras mãezinhas, né? Então aí a gente vai se dando, né, falando e também ouvindo e aprendendo. Então foi, assim, um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu orava muito, buscava Deus e jejuava e falava, né, aonde está o problema? Sim, tinha um problema ali da dependência química, da predisposição, mas também tinha um problema que eu não conseguia mais me ver, né? E graças a Deus, Deus foi misericordioso e graças também, eu fico muito feliz, né, desse grupo de auto e mútua ajuda que eu frequento, que as coisas em casa começou a mudar. Então, eu já, aquela minha estrutura de acha que o material é mais importante, então uma condição de uma faculdade que seria o equilíbrio do meu filho. Então, eu falei, não vai mais estudar, vai cuidar de você. E foi aí que foi desencadeando, mas eu confesso que eu preciso muito de continuar indo nas reuniões. É o que eu falei, senão a gente cai lá no recaída velho eu, novamente. né? Exatamente. E aí volta a permissividade. Exatamente. Então, assim, é contínuo, eu aprendo a cada dia e eu me fortaleço. E eu vejo, né, o tanto que nós falhamos como pais. Mas sempre tentando acertar, né, Sônia? Eu também sempre tive muita dificuldade de dizer não. Eu comecei a mudar com o amor exigente. Uma das coisas que me deu assim um puxão de orelha mais pesado foi aquela frase que diz que quando a gente faz pelo outro que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro, Exatamente. né? Que o amor sem exigência, ele humilha. O amor exigente engrandece. E a gente realmente precisa colocar fé na capacidade do outro. Essa coisa de ficar fazendo tudo, passando a mão na cabeça o tempo inteiro, só vai inferiorizando, diminuindo aquela pessoa que precisa ser capaz de dar conta de sua própria vida. Né? Aliás, a Bíblia fala que cada um vai dar conta de si. Sim. Não é assim? Sim, sim. E para você, Luiz Fernando, que você também é um codependente em eterna recuperação. Em eterna recuperação. E é isso, Cláudia, nós precisamos aprender a dizer não, muitas vezes para nós mesmos, para as nossas vontades. Nós estamos aqui chegando na Quaresma, que é um momento propício para a gente poder colocar limites em nós mesmos, não é? Às vezes na nossa língua, às vezes no nosso comportamento. E sabe, Cláudia, nós vamos ter um webinar no dia 22 que vai falar a respeito da questão das mídias eletrônicas, jogos eletrônicos e excesso de uso de computador e celular, que são instrumentos extraordinários para a nossa vida, para a nossa comunicação, mas que tudo em excesso, sem limite, fica complicado. Então, dia 22... venha conhecer o Amor Exigente 22, próximo agora, é um webinar, um sábado à tarde. Você pode fazer inscrição no site do Amor Exigente, o amorexigente.org, para você participar conosco e conhecer um pouquinho melhor do nosso programa. Tudo isso que a Sônia falou é um programa. Não há uma mágica, as pessoas não mudam o seu comportamento da noite para o dia. Elas têm que vivenciar uma proposta, um programa que funciona, que dá certo, que foi testado, que está sendo testado há 41 anos no Brasil e trabalha mês por mês uma proposta interessante. A deste mês de março é a do limite. Recursos são limitados. Precisamos ver que estes recursos são limitados em nós mesmos para a gente poder também aprender a dizer não para os outros. Dizer não para os outros não é crime, às vezes é solução. Às vezes é proteção, este princípio é protetor. É respeito também. É respeito. Né? Sim. É você matou a charada, Cláudia, é isso mesmo. Quando eu faço pelo outro aquilo que eu posso, aquilo que ele pode fazer, eu tiro o direito do outro de ser feliz, de se realizar e me sobrecarrego. Diz o Amor Exigente que numa casa só há folgados quando há sobrecarregados. E às vezes a gente está queixando. E aquele que faz demais, não é, Cláudia? Ele acaba tendo depois esse lado ruim, que é exaurir-se e aí reclamar. Porque é só eu que cara, faço. Né? Despeja aquele caminhão de melancia. Não é? E aí a gente se torna uma pessoa desagradável, porque não é? Reclamão, não é? E o outro está lá jogado em cima do sofá. Então isso é tão bom, tão importante, sabe?
Cláudia, eu fiquei tão emocionado esse fim de semana. Minha netinha mais velha, a Ana Luísa, ela vai fazer 11 anos no sábado, dia 15 de março. Ela já vai, um beijo para ela. E ela foi passar lá o fim de semana com o vovô, a irmã e os outros primos. E em determinado momento, eu vi ela lavando louça sozinha. E aquela vontade de levantar e falar, não, amada, pode deixar que o vovô faz. Ela fez e foi tão bom. Ela está aprendendo dentro de uma família que hoje vive amor exigente, não é? No limite dela, na possibilidade dela. Então, Cláudia, está funcionando, viu? Há 23 anos de amor exigente na minha família e agora os netinhos estão vivendo aí. Amor e exigência, limite, nãos, não é? O celular é um problema gravíssimo na mão. O Rudá, o meu netinho de 4 anos... Não é na mão das crianças, você sabe o que ele faz? Para ligar o meu celular, tem que pôr a minha digital. Ele pega o meu dedo... Nana, esse dedinho aqui, ó, é do vovô. E aí pronto, a gente vai brincar de carrinho, a gente vai brincar agora com esse calor de tomar banho de esguicho no quintal. E a gente tem que aprender esses mecanismos, mas alguém tem que falar isso pra gente. Sim. Essa experiência que a Sônia teve e narrou aqui para nós, ela precisa ser trocada, não é? Educadores de filhos, de netos, educadores, professores, eles precisam vivenciar esse programa de amor exigente na troca da experiência para ter também a percepção de que podem estar realmente fazendo aquilo que não poderiam e não deveriam fazer. Porque nada muda se você não mudar. Exatamente. Não é assim? Sônia, queria que você desse uma palavrinha, assim, uma consideração final, pensando nesses limites que você tem batalhado para não esquecer, né? Para colocar sempre. Sim. Ter muita fé e acreditar, né? Que funciona. Você, igual tem o mandamento, né? Ama a Deus em primeiro lugar, né? E assim como a ti mesmo. Então, você tem que amar o próximo e mais se amar. Então, a mãe que está passando por uma fase dessa, se ame, né? Se valorize. E aí depois você vai ser uma bênção na vida do seu filho. Igual do meu filho, que está muito bem, que está sóbrio, que está trabalhando, que está feliz, né? E que ele está descobrindo, né? Os valores, a capacidade, redescobrindo, reestruturando, entendeu? Então funciona. Então vale a pena acreditar, ter fé e se amar. Maravilha. Parabéns. Não esquecendo do nosso congresso, não é, Cláudia? Que vai acontecer de 5 a 8 de junho, tá chegando, não é? Agora que chega depois do carnaval, o ano começa de fato. Vai rápido, né? Vai rápido, então venha para o nosso ainda congresso. Pode fazer? Pouquíssimas inscrições temos ainda, mas eu vou só raspar a minha barba depois que completar totalmente as inscrições. Então, você que não gostou de me ver de barba... Mas e quem gostou não vai fazer inscrição, porque vai falar, deixa... Então, olha, venha conosco, a Cláudia é uma das palestrantes, será aí realmente um fim de semana extraordinário. Vai ser inesquecível, não tenho dúvida. E você vai aprender a cuidar de você, a se proteger, a ir vivendo vagarosamente estes princípios que realmente transformam a nossa vida, como a cooperação dentro de casa. Tudo muda se eu mudar. É isso aí. E nada muda se eu não mudar. Lembre-se disso, tem que ter mudança, tá bom? amoresigente.org.br, você entra em contato através do WhatsApp também, 1925196555, e o Instagram, Amor Exigente Oficial. Siga lá nas redes sociais que você vai aprender bastante. Queridos, Cláudia, Deus abençoe querida. Cada vez mais. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado por tudo sempre. Você e a Rede Vida. E uma ótima semana. Parceiros extraordinários do Amor Exigente. Não podia ser diferente, porque Amor Exigente é necessário.